Paz do Senhor Jesus, querido irmão ou irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, eu quero trazer mais uma porção da palavra de Deus no livro do profeta Oséias. E vamos tratar de um tema um tanto delicado, que muita gente não gosta de ouvir, mas muita gente precisa ouvir sobre isso. Quando Deus lembra o pecado e quando esquece, tá? Isso envolve receber ou não o perdão de Deus. Mas o texto bíblico que fala disso é Oséias capítulo 7, verso 2, onde diz assim: Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Essa é a nova tradução, a NVI, a nova versão internacional. A pergunta que é: quais são os seus pecados mais comuns? Porque todos nós somos pecadores em um nível maior ou menor, não é verdade? Os cristãos que já são mais maduros, eles demoram muito mais tempo para cometer um pecado. Mas não significa que passam a vida toda sem pecar. Todos nós, cedo ou tarde, principalmente nas áreas em que ainda não conhecemos, nas áreas em que ainda não temos experiência, podemos acabar pecando, falhando. Então essa é uma pergunta válida para todo e qualquer cristão. Quais são os seus pecados mais comuns? E quando você para pensar nos seus pecados, tá? Se você nunca parou para pensar nos seus pecados, você precisa fazer isso agora, tá? Isso é comum de todo cristão que ama Cristo e que vive, uma vida de renovação espiritual, porque a renovação espiritual começa com você refletindo sobre os seus pecados, pedindo novamente perdão a Deus, se arrependendo mais, tá? E renovando o seu compromisso com Deus. Renovação espiritual é renovação do seu compromisso com Deus. Eu sei que no meio pentecostal existe aquela ideia de que renovação espiritual é receber poder. Irmão, não tem poder melhor do que aquele que te faz vencer o pecado. Não tem poder melhor do que aquele que te faz vencer todas as tentações e permanecer em santidade e ser um exemplo e sempre agradar a Deus, tá? Então, você já parou para pensar no que se Deus está lembrando dos seus pecados, se os seus pecados estão visíveis diante de Deus? Porque esse é um texto muito sério, Oséias 7,2. Deus está dizendo na boca do profeta: esse povo não percebe, mas eu estou me lembrando de todas as suas más obras. Os seus pecados os envolvem. Ou seja, eles estão atolados no pecado, eles estão cobertos de pecado. E eu, o Senhor, estou vendo isso o tempo todo, constantemente. Tá? Você já parou para pensar se de repente isso não está acontecendo na sua vida? De Deus está sempre lembrando dos seus pecados e talvez por isso parece que a sua vida não anda, suas orações não surtem efeito nenhum. Aqui em Oséias 7, Deus está falando sobre isso, que ele lembra facilmente os pecados do povo de Israel nos dias do profeta Oséias. E essa lembrança do pecado leva Deus a enviar o juízo sobre o seu povo, uma vez que Deus é justo, ele tem que fazer justiça. A lembrança do pecado, o fato de Deus estar sempre lembrando o pecado do povo, isso faz com que a bênção de Deus seja retida. Tá? Porque ele diz assim, no verso 1, Oséias 7,1, quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Tá? Chamar o povo de Efraim é uma outra forma de chamar o povo de Israel, porque Efraim era a tribo principal, que estava bem no meio do Reino Norte. Tá? Uma das tribos mais fortes, ok? Mais importantes, né? Quando eu tento curar o meu povo, o mal deles, o pecado deles fica exposto. Tá? E os seus crimes são revelados, ou seja, eles não são curados. Não dá para curar nessa situação. Então,
Perceba, por que Deus está falando isso, se expressando dessa maneira, quando eu tento curar Israel? Ora, isso é porque Deus é predisposto a abençoar. Deus tem uma predisposição a abençoar. Ele é um abençoador, ele é galardoador, ele é recompensador. Ele é bom, é isso que Deus faz, bondade. Ele é misericordioso, amoroso, longânimo. Mas quando ele vai usar a sua bondade, né, quando ele vai ser o recompensador, o galardoador, o pecado do povo aparece bem na frente. Então, assim Deus não age, a bênção fica retida. Entendeu? Porque quando ele olha para o povo, ele vê só pecado, mais nada. Então a bênção não chega, não acontece. Isaías 59, verso 2, ele fala claramente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Tá? E não é um pecado que você comete vez ou outra na sua vida, não. É quando você está constantemente pecando. Isso faz uma separação enorme entre você e Deus. E por que Deus fica lembrando do pecado? Ora, por que Deus fica lembrando do pecado? Afinal, a Bíblia não diz, Isaías 43, 25, que Deus ele apaga as nossas transgressões e que ele esquece os nossos pecados? A Bíblia não diz isso? É verdade, diz. E Deus esquece? Realmente esquece. Tá? Deus ele deixa para lá, como se você nunca tivesse pecado. Mas esse aqui é um caso que deixa claro, né? Leia o capítulo 7 todo de Oséias. Deus ele lembra os pecados do seu povo porque o povo simplesmente continua pecando, continua e continua pecando. Veja o verso 4. O povo continua vivendo no pecado, andando em pecado, repetindo os pecados como um vício. Então, trazendo esse texto para a nossa vida, a pergunta aqui é: você tem algum vício pecaminoso? Você tem algum pecadinho de estimação? Porque Deus ele continua se lembrando dos seus pecados porque esse povo não se arrepende. Esse povo não se volta para Deus. Veja o verso 10. Enquanto não houver um arrependimento sincero e verdadeiro, não haverá perdão. E sem perdão, Deus continuará se lembrando dos seus pecados. É por isso que no final, pecadores vão para o inferno. Quando Deus lembra do pecado, é quando esse pecado é contínuo, quando não há arrependimento. Amados, eu estou na igreja desde criança e eu nunca vi, desde a minha infância até agora, um tempo onde você encontre com facilidade muitas pessoas que simplesmente não se arrependam dos seus pecados. Hoje é o tempo onde você encontra de forma assim muito fácil um monte de gente que não se arrepende dos seus pecados. Você encontra hoje pessoas que saíram da igreja e hoje zombam da igreja, zombam de Deus, zombam de Cristo, rasgam a Bíblia e fazem questão de que os outros vejam. Mas para nós aqui cristãos, quando é que Deus esquece o pecado? Ora, quando há um arrependimento, quando o pecado para, quando você abandona o pecado, aí o perdão vem, tá? Isso no caso de alguém que já tem um relacionamento contínuo com Deus, não é de alguém que está chegando agora, está vindo do mundo para Deus, não, a história muda. Mas o povo que já tem um relacionamento com Deus, se esse povo volta a pecar, continuamente viver em pecado, Deus vai estar sempre lembrando o pecado, as bênçãos são retidas, as promessas são paralisadas e o juízo de Deus vai se aproximando. Então, essa palavra para nós hoje, né, onde a Bíblia está nos ensinando, porque a Bíblia é como uma espada, né, que corta para todo lado. E o que Deus está dizendo? Que você não pode fingir o arrependimento diante de Deus. Não dá para fingir arrependimento. Não dá para fingir que está arrependido. O Israel, o povo, tentou fazer isso. Veja a resposta de Deus, Oséias 7,14. Está dizendo, eles não clamam a mim do fundo do coração. Ou seja, o povo estava clamando, mas Deus, que sonda os corações, estava olhando e disse, eles não clamam a mim do fundo do coração. Não há sinceridade nesse clamor. Quando eles gemem orando em suas camas, olha que interessante, o povo estava gemendo, clamando e gemendo. E Deus estava dizendo, isso tudo é falso, não vem do coração. Ou seja,
é aquele povo que, aquele crente, aquela pessoa que já faz aquilo automaticamente. Ela simula um arrependimento, porque foi mais ou menos isso que ela fez das outras vezes. Como se fosse enganar Deus. Na verdade, está enganando somente a si mesmo. Tá? A pergunta que nós temos que fazer para nós é essa, né? Como que eu posso me arrepender verdadeiramente? E se Deus está falando com alguém aqui, você não precisa nem comentar, né? Dizer que Deus está falando comigo, eu tenho que me arrepender, tá? Fique em paz. Mas é importante que você saiba no seu coração que você precisa se arrepender, tá? Como que você faz isso? Na prática, como que eu posso me arrepender de verdade? Bom, se você viu o vídeo até aqui, isso já é um bom sinal. Tá? Isso é um excelente sinal. Significa que existe um pouquinho de temor ainda no seu coração. O que você pode fazer é o seguinte: reserve umas 2 horas na sua agenda para passar com Deus. Tá? Seja hoje, à noite, na madrugada, tá? Um dia que todo mundo sair, você puder ficar só com Deus. Tá? Umas 2 horas no mínimo. Arrependimento não é assim, não é rápido, não é uma coisa que é igual ao celular que você clica, você baixa um aplicativo, resolve e acabou. Não, não é rápido, ok? Se for rápido, provavelmente foi falso. Nesse tempo, o que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor e você vai começar a confessar os seus pecados. Você tem que confessar os seus pecados. Quanto mais você confessa os seus pecados, mais fácil é para vencê-los. Quanto mais você esconde os seus pecados, mais eles crescem e dominam você. Entendeu? Lembre-se que Deus deu a Caim a chance de confessar. Deus disse para ele: o que você tem, Caim? Por que o seu rosto está triste? O pecado está na porta, mas você tem que vencê-lo. O Caim não confessou que ele tinha um desejo maligno no seu coração de fazer algo contra o irmão dele. Então ele escondeu e aquele pecado cresceu até que ele acabou matando o irmão dele. Então quando você esconde pecado, ele cresce. Tá? Mas quando você revela, quando você traz para a luz, tá? Porque a luz tudo manifesta, então aí sim você vai ter força para vencê-lo. Então você vai orar a Deus, nada de ficar pedindo coisa. É oração de confissão, confessar todos os pecados e nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes a sua confissão tem que ser, tá? Porque você mesmo precisa ouvir da sua boca as coisas terríveis que você fez ou que você veio fazendo. É assim que você vai buscar a Deus para se arrepender. Tá? Você tem que passar a gastar esse tempo refletindo sobre o seu pecado, o quanto isso é ofensivo para Deus. Tá? Você tem que se lembrar que Deus ele não tem o culpado por inocente. Capítulo 1, versos 2 e 3. Ele não tem o culpado por inocente. Você tem que se lembrar do fogo do inferno, do quão grave é o pecado, das consequências que ele traz. Tem que refletir para que você possa expor, né, todo o seu lado ruim, tudo o que há de pior em você, você tem que expor diante de Deus, na oração, para que você possa se livrar disso. Para que você possa receber a ajuda de Deus direto do céu, do Espírito Santo. Tá? Você tem que se lembrar do que Jesus passou, do que ele sofreu por você, tá? No seu lugar. E ao mesmo tempo que você se lembra, você tem que ver o que você está fazendo, pecando desse jeito, levando essa vida errada, toda torta, toda confusa, mesmo sabendo que algum inocente morreu no seu lugar. Então você tem que refletir. Como a palavra mesmo diz, né? Ela manda, ela aconselha, dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Né? Você tem que, como diz a palavra, né? Se entristecer, que a sua alegria se converta em pranto. Entendeu? Você tem que se entristecer com o seu pecado, você tem que chorar por causa do seu pecado. Entendeu? E esse é um processo que vai acontecer na oração, começando com a confissão dos seus pecados, com a reflexão, tá? Lembre-se das palavras de Deus, aqui em Oséias mesmo, capítulo 7, no verso 13. Deus está dizendo assim, ó: ai deles. Deles quem? Do povo pecador. Ai deles,
porque se afastaram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los. Olha o que Deus está dizendo. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. Então veja, Deus ele quer o seu arrependimento. Ele quer que você se volte para ele quer a sua salvação. Mas a atitude de se arrepender parte de você. Tá? Se arrepender não é algo que você tem que esperar cair do céu. Vai cair do céu um arrependimento sobre mim. Não. Se arrepender é algo que você faz. Por isso que tanto João Batista quanto Jesus, eles pregavam dizendo, arrependei-vos. Você que tem que se arrepender. Não sou eu que vou fazer você se arrepender, nem ninguém. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Palavra difícil, palavra dura, que eu sei que não é para todo mundo, mas a palavra de Deus, ela sempre tem o endereço certo. Sempre tem o endereço certo. E eu creio que ela vai alcançar a pessoa certa ou as pessoas certas. E ainda hoje, amanhã, essas pessoas vão estar a sós com Deus em um processo extremo de arrependimento real, sincero e verdadeiro. E quando depois que você passar por isso, você vai ver a alegria que é, o alívio, aleluia, o consolo que vem do alto, da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.